Pessoal fraterno, abraço, paz e luz. Do caminho da vida sensorial para a iluminação, existe uma forma da gente se comportar, chamada pela filosofia oriental, pelo budismo, as paramitas, né? Que significa percepção, transcendência, que é justamente você levar o seu eu de um caminho das emoções para um caminho de transcendência, né? Como o próprio nome diz, de iluminação. E o Chico Xavier, com sua sabedoria e simplicidade, nos trouxe 20 conceitos, preceitos, também da boa conduta, do bom comportamento, para que a gente atinja a nossa evolução espiritual. Então, obviamente que esses grandes seres, no seu relacionamento, em diferentes regiões que viveram, ensinando de forma diversa, quando possuem a verdadeira essência, transmitem para a gente as mesmas coisas. Então, se você for pegar vários textos sagrados de diversas religiões, né, do Abhidharma indiano aos Vedas, né, se você for pegar o Alcorão, se for pegar a própria Bíblia, se você for pegar textos sagrados da ciência sagrada, da teosofia, lá da Gupta Vidya, enfim, você vai perceber que na essência elas estão falando a mesma coisa. Então, quando o Buda chega e diz pra gente, nas 4 nobres verdades, que ele, percebendo que nós somos uma alma arraigada no corpo, de um espírito essencial, mas que aqui no mundo a gente vive um caminho de densidade, ele identificou que existe o sofrimento. Para esta percepção ilusória, sensorial, vamos dizer assim, né, no caminho da iluminação. Existindo o sofrimento, ele tem uma causa. Essa causa pode cessar e é um caminho para ele cessar, que são a roda do caminho óctuplo, né, das 8 nobres verdades, que é nada mais do que o esforço correto. O que significa o esforço correto? É a forma que você entende de buscar o seu caminhar, né? De que forma eu vou fazer isso? Através de um comportamento ético, através de práticas de meditação, de respiração, de valorização da vida das outras pessoas, enfim, você vai ter um esforço, um treino inicialmente, para revelar aquilo que já está dentro de você. E este esforço ele tem que ser de forma correta. Ou seja, porque você pode ter esforços em diversas outras direções. Este esforço vai te levar a ter aquilo que o yoga chama de pratyahara, que é um estado de concentração correta. Então vem o esforço e vem a concentração. Da concentração, você acaba adquirindo o quê? Através da percepção, da meditação, onde você se concentra num único pensamento, ou num mantra, ou na respiração, ou através da atentividade em todos os sons que estão à sua volta, sem se identificar com nenhum deles. Existem diversas formas de você buscar uma introspecção. Então, o esforço correto vai te levar à concentração correta. É uma preparação para a meditação, que seria dharana. A pratyahara é justamente a contemplação, né? Seria a atenção correta, que não tem mais o esforço. Atenção, ausência de esforço. E aí o que acontece? Do esforço que te levou à concentração, você atingiu o não esforço, a atenção. Ou a pratyahara, a contemplação. É quando o seu eu encontra, ele começa a atravessar o portal. Aí você vai adquirir o quê? Esta percepção vai te dar a visão correta, né? Que seria a 4ª nobre verdade. Então, esforço, concentração, contemplação ou atenção, né? E a visão correta. Bom, uma vez que você tenha tido esta percepção,
você começa a ter o quê? Pensamentos corretos, né? Você começa a, pela tua vibração, a entrar numa forma de pensar de maneira mais nobre. Aí entra toda a parte da ética, enfim. Este pensamento vai te levar, que seria, vamos dizer assim, dentro o caminho óctuplo seria o quinto. Então você tem o esforço, você tem a concentração, você tem a atenção ou contemplação, você tem a visão e você vai ter agora o pensamento correto. Com o pensamento, tudo que você falar, né? João 1,14, o verbo se fazendo carne, você vai ter a sua fala de maneira correta. Que seria a sexta nobre verdade, né? Através da fala, você vai atingir o quê? A ação correta. Aquilo que você fizer, imbuído desta trajetória, deste caminho, você vai estar agindo de maneira correta. E isto vai implicar com que você tenha um meio de vida, um modo de vida correto. Então são as 8 formas encadeadas de você sair desta roda de samsara, de você sair deste caminho de ilusão, né? Existe o sofrimento, ele pode parar, existe um caminho, né? O sofrimento existe uma causa, ele pode parar e existe um caminho. Qual é este caminho? São estas 8 formas corretas de você se posicionar para a vida, né? Ao complemento disso, vem as paramitas, no caso as 10 paramitas, que são as perfeições ou a transcendência, quer dizer, o caminho da vida sensorial para o estado de iluminação, né? Que você executa com este comportamento, que este caminho óctuplo, pelo teu esforço inicial, pela tua concentração, pela tua atenção, pela tua contemplação naquilo que é, e começa a ter um pensamento, uma ação e um modo de vida, vão te levar, essas 10 paramitas, ao quê? A generosidade, a uma conduta apropriada. Quer dizer, o que é a generosidade? É a compaixão. É quando o seu amor vai de encontro à dor do outro, e isto se transforma em compaixão, e a compaixão ela é praticada através de ações de caridade ou de simplesmente se colocar no lugar do outro. Então essa é a generosidade, né? A gentileza natural, sem esforço. Aí vem a conduta apropriada, né? Você já está neste caminho todo, você começa a ter uma conduta apropriada porque ela é baseada na sua intuição, né? E aí você adquire a verdadeira sabedoria. A sabedoria pela investigação e também pela condição de você estar vibrando numa frequência onde você se permite ficar vazio do seu ego e permitir que o seu eu te preencha, né? Então essa é a que a gente chama de sabedoria pela investigação correta. Daí você começa a ter uma energia, uma diligência, um esforço, né? Que não é aquele esforço das 8 nobres verdades, o primeiro esforço que eu te falei, mas um esforço no sentido de uma vitalidade, aonde você... seria um esforço sem esforço, se é que a gente pode, já que a gente está falando de filosofia oriental. É uma energia, como diz o japonês, né? O dar conforto ao próximo, é o hataraku, é o significado de trabalho. Nesse sentido que eu digo esforço, é um trabalho que é dar conforto ao próximo. Olha que interessante. Aí você trabalha a paciência, a tolerância, a aceitação, como outra das paramitas, né? Vem a honestidade, vem a determinação ou resolução, quer dizer, porque você sabe que aquilo é correto e você não abre mão dos teus valores, tá? E aí naturalmente você começa a desenvolver o quê? O amor gentil, ou amor ágape, ou amor com o teu parceiro, com a tua parceira, com os teus familiares, com a vida em si, com os animais. Isso começa a brotar espontaneamente da gente, aquela atitude de gratidão. E aí você entra num estado de equanimidade.
essa equanimidade, né? É um termo difícil, é na verdade a serenidade. Equânime, a pessoa equanimidade. A gente usa pouco essa palavra, né? Por isso que é tão difícil de falar. Mas na verdade é um estado de bem com a vida, estar bem na sua própria pele, como diz o francês. É um estado de serenidade. Então olha que interessante. Generosidade, você tem a conduta apropriada, a renúncia no sentido de desapego, que eu acho que eu não havia dito, a sabedoria pela correta investigação, a energia, que é a tal da diligência, que é aquele esforço no sentido do trabalho, do rataraco, né? Dar conforto ao próximo. Você tem a paciência, né? Como tolerância, como aceitação, a honestidade, você tem a determinação, que é a tua resolução, de saber que você está no caminho correto e você vai, daí, independente das forças contrárias, caminhar nesse sentido. Você desenvolve o que a gente chama de amor gentil e a equanimidade, né, ou a serenidade. Enfim, o Chico Xavier, por outro lado, nos deu os 20 preceitos, né, mineiros, para a gente atingir esse mesmo estado de espírito, que é executar alegremente as próprias obrigações. Quer dizer, tudo isso que ele diz, você pode inicialmente ter um esforço para fazer isso. Mas vai chegar um momento em que o seu eu verdadeiro assume e você faz isso de maneira natural. Executar alegremente as próprias obrigações, silenciar diante da ofensa, olha que lindo. Esquecer o favor prestado. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Então, ó, executar alegremente as próprias obrigações, silenciar diante da ofensa, esquecer o favor prestado, exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco, emudecer a nossa agressividade. Não é fácil esse tipo de coisa. Não condenar as opiniões que divergem da gente. Isso aqui é Chico Xavier, gente. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume ou com aquela arrogância de quem sabe ou de quem está fazendo um favor. Repetir informações sem qualquer azedume, neste sentido, né? De instruir o outro, se precisar 70 vezes 7, não só perdoar 70 vezes 7, como diz o Cristo, mas também você ter a paciência para educar, para ensinar, enfim, treinar justamente o que? A paciência constante, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros, sem biografar as suas dores, ou seja, se colocar no lugar do outro, perceber o que o outro está sentindo. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Ah, não, eu fiz. Não, sabe, de repente você passou por ali, ninguém percebeu, mas a coisa ficou melhor. Olha, na prática, uma pessoa que tem estas paramitas, que tem este caminho óctuplo, que diz o Buda, como é que ele age. Muito bacana isso que o Chico Xavier nos fala. Desculpar-se sem se desculpar, né? O que é desculpar-se sem se desculpar? Você não precisa arranjar formas de livrar o seu, se tem algum erro. Não, é desculpar-se no sentido sincero que você pode ter infringido algum tipo de sofrimento ao outro. Então a tua preocupação é com o outro, não é com você. Nesse sentido que é desculpar-se sem se desculpar. Não dizer mal de ninguém. Coisa fácil, né? Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência, né? Porque todos nós temos os nossos podres, nossas fraquezas, e todos nós também temos a nossa parte iluminada. Então vamos trabalhar nesta frequência da iluminação, buscar a melhor parte das pessoas, né, que todos nós temos, e que isto motiva com que as pessoas continuem buscando a sua própria evolução. Alegrar-se com a alegria dos outros, né, porque você sabe o esforço que você tem para chegar no patamar que você está. Que dirá então, quando você percebe que você é exitoso, você vê uma outra pessoa também atingir este patamar. Você começa a imaginar aquilo que ela não teve que lutar, que buscar, que atingir para poder chegar nesse estágio. Então você se alegra, você se exulta com isto.
Não aborrecer quem trabalha, no sentido de dar trabalho a quem trabalha, né? Porque a pessoa já está tendo rataraco para com você, ela já está, o trabalho dela significa dar conforto a você. Então você procure fazer a mesma coisa em relação a ela. Respeitar o serviço alheio, né? Reduzir os problemas particulares, né? Você começa a olhar o que tem por aí, esquecer um pouco dos seus, puxa, coitado de mim, ninguém tem dó, enfim, que é uma coisa que a gente às vezes até como mecanismo de defesa faz inconscientemente. Ajudar espontaneamente, né? Que eu tinha dito, respeitar o serviço, reduzir os problemas particulares e servir de boa mente quando a enfermidade nos atinge. Que é a hora que a gente quer ficar no nosso canto amuado, sem energia, sem força para nada, e quantas vezes o próprio Chico Xavier não realizou os seus trabalhos, mesmo em condições físicas não adequadas. Então, se você consegue viver ou buscar viver desta maneira, ao mesmo tempo você está realizando aquilo que o budismo está dizendo no caminho óctuplo e nas 10 paramitas. Olha que interessante. Este é o ensinamento que eu queria trazer para vocês, que eu aprendi e queria compartilhar. E se vocês quiserem fazer algum comentário, deixem aí na descrição. E basicamente este era a reflexão que eu ia trazer para vocês hoje. Tá bom, gente? Então fiquem por aqui. Um fraterno beijo, muita paz e luz. E este abajurzinho que está do meu lado aqui, que eu vou apagar a luz e deixar ele um pouquinho, reflete o vidro, e quando você está lá na praia, olhando para ele à noite, como fica agora, fica muito bonito. Que foi aquela imagem que eu deixei há uns 2, 3 vídeos atrás, dele ligado aqui, tem uma energia muito boa, sobe aqui para o nosso quarto, tá bom? Então, fraterno beijo, muita paz e luz, e fiquem uns minutinhos com o barulho do mar. Eu vou desligar ali para vocês a luz, tá bom? É isso aí.